Meus caríssimos alunos, cá estamos novamente, mais uma vez, à disposição de vocês. Nosso tema de hoje, estamos no módulo 10, estamos no bloco C, primeira parte, de 3 partes. Hoje a temática se volta para as resenhas, famosas resenhas. Nós já temos um conceito, nós já sabemos do valor das resenhas e dos estudos de caso. Teremos então 3 encontros para conversarmos a respeito das resenhas. Como sempre lhes digo, trata-se de um convite, trata-se de uma iniciação, primeiros passos. Vamos trabalhar hoje considerações, reflexões, provocações, com a intenção de produzir insights. Primeira resenha a ser comentada, a Interpretação dos Sonhos, 1900, uma obra marcante na produção de Freud. Vamos comentar um pouco a Interpretação dos Sonhos. Vamos comentar um pouco 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, já apresentada a vocês. Vamos comentar um pouco a respeito das psicopatologias da vida cotidiana, interessante. Vamos comentar a vocês o xiste e sua relação com o inconsciente. Finalmente, quinto tema, totem e tabu. A experiência da religião. São todas temáticas provocativas e instigantes. Estejam bem à vontade para refletir, para experimentar as provocações. Evidentemente, cada resenha é muito rica e ao mesmo tempo se apresenta diante de uma complexidade. A gente se dá conta que na proposta freudiana, muitas abordagens, muitas reflexões, elas vêm no sentido de quebrar alguns paradigmas. De modo especial, a interpretação dos sonhos, abrindo um espaço para a psicanálise no campo da psicologia da época e psicologia moderna, que foi uma revolução. Falar de sexualidade na infância, uma revolução, à época e até hoje, se apresenta com tamanha complexidade. O campo das psicopatologias também nos chama a atenção, devido aos sintomas que experimentamos e às manifestações que acontecem por meio dos nossos mecanismos de defesa. O humor, sempre presente na arte, na cultura, na religião, na política, e como explicar a sua relação com o inconsciente. Totem e tabu. Nos damos conta de como culturalmente elaboramos a dimensão do sagrado. O pensamento de efeito de hoje: trabalhar as resistências que todos nós temos, e no caso da terapia psicanalítica, trabalhar as resistências é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial terapêutico que carregamos conosco. Voltando, trabalhar com as resistências, todos nós as temos, é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial terapêutico. Fiz um texto a partir desse pensamento provocativo. A seguir, eu logo lhes apresento o mito de hoje, mito de Linus, onde nós vamos abordar a questão do lugar da dor e do sofrimento.
Bem-vindos, então, ao nosso tema de hoje. Farei algumas considerações a respeito das resenhas. Antes de entrarmos nas breves considerações, apenas chamando a atenção para o próximo encontro. No próximo encontro, vamos continuar trabalhando resenhas do livro Além do Princípio do Prazer, 1920. Vamos trabalhar o Ego e o Id, 1923. Vamos trabalhar o Mal-Estar na Civilização, 1930. Vamos trabalhar a questão da análise leiga, 1928. E, finalmente, vamos abordar também 5 lições da psicanálise ou em psicanálise, 1910. Perfeito? Esse é o cardápio do próximo encontro. Bem, quanto às considerações, em 2 momentos. Primeiro momento, um breve comentário a respeito do lugar dos sonhos. Evidentemente, falar dos sonhos é falar de Freud. Freud tinha a tese de que os sonhos, por meio dos sonhos, nós realizamos nossos desejos reprimidos. E os sonhos se apresentam dentro de linguagens simbólicas. Na sua dimensão de sonho manifesto, aquele conteúdo que nós lembramos, e o sonho latente que precisa da nossa interpretação. Então, primeira provocação: sonhos em Freud, legado freudiano. Evidentemente, para que possamos criar uma cultura de sonhos, de interpretação dos sonhos, precisamos dominar habilidades nas técnicas de interpretação. Fora disso, nós caímos numa subjetividade. Evidentemente, na interpretação dos sonhos, considera-se o lugar histórico de quem está sonhando, considera-se a própria subjetividade do sonhador, considera-se o contexto cultural da região, do lugar onde o sonhador vive, e pode-se considerar os arquétipos universais, um simbologismo universal que existe em todas as culturas. Bem, pensar o sonho em Freud é um campo enorme e de muita complexidade. Quanto aos 3 ensaios, interessante que Freud começa a fazer a sua revolução em cima da expressão da sexualidade infantil, jamais imaginada que de 0 a 6 anos se experimentasse tanta riqueza, tantas expressões. Foi a revolução freudiana que chega até nossos dias. Evidentemente, hoje, com muitos teóricos ou que seguiram na perspectiva de Freud ou que tiveram suas divergências e apresentaram propostas ou diferenciadas ou propostas muito próximas. Sexualidade. A sexualidade até hoje é um campo que vem revolucionando nossos conceitos a partir da experiência de diferentes culturas, a partir da experiência do movimento dos povos, de deslocamentos, da experiência dos povos em seu crescimento. Realmente a sexualidade hoje ela se apresenta com um cenário desafiador. Interessante que nos 3 ensaios, Freud começa lá suas teorias, a teoria da libido, a teoria da energia sexual, que tem um impacto, essa energia tem um impacto no desenvolvimento psicológico. É em uma dessas fases, fase fálica, onde se vai comentar das diversas manifestações, com reflexos em nossa personalidade. Bom lembrar do complexo de Édipo, de Electra, estão situados nessas fases,
Interessante. Em se falando de Freud, estamos a falar dessas expressões da nossa sexualidade, que se manifesta de 0 a 6 anos e repercute ao longo de nossa existência. Quando nós experimentamos processos de fixações ou processos de regressões, precisamos pensar na terapia. Bem, a teoria da libido é muito rica, das pulsações sexuais muito rica. Evidentemente, ao longo do nosso trabalho, nós sinalizamos como essa energia, ela experimenta o fenômeno da sublimação, como ela pode ser canalizada em diversas direções. Bem, quanto ao campo das psicopatologias, em se tratando do legado clássico de Freud, podemos lembrar aqui dos lapsos, dos atos falhos. Vocês se lembram que nos primeiros encontros eu tinha alguns lapsos ou língua de fala, ou da mente, ou da escrita. Lapsos, interessante, atos falhos. Segundo Freud, são expressões do nosso inconsciente. Pode-se fazer um estudo, pode-se fazer um trabalho muito interessante. Muitos sintomas podem ser assistidos, atendidos, trabalhados, serem transformados a partir dos lapsos, dos esquecimentos, das falhas, porque estamos a falar das expressões do nosso inconsciente. Quanto ao xiste, quanto ao humor, Freud também fez estudos, se mostrou também que eles se apresentam com e por meio dos mecanismos de defesa. Trabalhar o humor é uma forma de liberar a tensão psíquica, uma forma de relaxar, uma forma de catarse. Interessante? Merece um estudo, merece atenção. Finalmente, nosso trabalho de hoje aborda também totem e tabu. Totem, totemismo e tabus. Algumas regras que se criaram e que não podem ser quebradas. Quando se quebra, o desconforto, o medo, a culpa, a expiação. Totem, justamente estamos a falar de desejos e de medos reprimidos. Na visão de Freud, necessário repensar o lugar da religião, até onde a religião trabalha na perspectiva de desejos e medos, e pensar a moral, até onde ela trabalha na perspectiva de desejos e medos. Na verdade, esse fenômeno, tanto da religião quanto da moral, nos leva à experiência, ao sentimento de ansiedade, ao sentimento de culpa. Precisamos refletir, evidentemente, à luz da psicanálise. Bem, fechando nossas considerações, para não delongar e apresentar os recursos didáticos e pedagógicos preparados com muita honestidade e profissionalismo para oferecer e acolher a aprendizagem de vocês, ainda, numa breve síntese, em falando da interpretação dos sonhos, interessante estarmos atentos à experiência da subjetividade que escreve a partir da própria história. Experimentamos a realidade na individualidade, por meio de nossas sensações, de nossos sentimentos, de nossas descobertas, de nossos insights. Historicamente, experimentamos a individualidade e a subjetividade. Por outro lado, muitos teóricos, muitas teorias, a falar da experiência coletiva em tempo real e da experiência coletiva, os arquétipos, Jung,
universais. Carregamos no nosso DNA. Merece estudo, merece atenção. Como dizia no início, sempre que falamos de sonhos, estamos a falar de Freud. Sempre que falamos de Freud, estamos a falar de sonhos na psicanálise. Lembrar igualmente do fenômeno da censura nos sonhos. Observe nas leituras, o lugar da censura, porque de repente no sonho nós temos o latente e o manifesto, porque as imagens, do ponto de vista do simbólico, são sempre distorcidas, jamais imaginadas. Recentemente tive um sonho com um dos irmãos que faleceu. Ele era um homem prático, não valorizava muito a instrução formal, acadêmica. Diria, era um homem um pouco do lado do homem inacabado, com um pouquinho de rudeza, se pudesse dizer assim. No entanto, sonhei com ele tocando piano. Curiosamente, me impactou. Como que um homem acostumado a mexer com coisas pesadas, com caminhão, com trator, com construção, e de repente se encontra frente a um piano a executar uma música clássica. Bem, considera-se sempre o contexto pessoal, contexto social, cultural, e sempre se considera os arquétipos. Bem, avançando um pouco mais, os sonhos, as descobertas de Freud impactaram na psicologia, e até hoje impactos na psicologia moderna, quando nós trabalhamos desejos reprimidos. Evidentemente, trata-se também àqueles que vão ao campo da psicanálise dominar as habilidades de conhecer a linguagem simbólica que se apresenta nos sonhos. Justamente porque aí, ao mesmo tempo, vamos experimentar as resistências, as censuras que se manifestam. E para se produzir insights, é preciso que tenhamos algumas habilidades básicas. Hoje contamos com a contribuição, com a colaboração das neurociências. Bem, quanto aos sonhos, 1900. Quanto aos 3 ensaios, 1905, evidentemente Freud entrou num campo da sexualidade, um campo que gera muitas controvérsias, muitos desencontros. No entanto, Freud começou a pensar a sexualidade a partir da infância, das fases que vocês conhecem. Aí aparece a questão do lugar da libido, do complexo de Édipo-Electra, o lugar da energia sexual, essa pressão que nos movimenta, que nos desloca, a questão das pulsões sexuais e o grande reflexo em nossas personalidades, nossa maneira de ser e estar no mundo, nossa maneira de nos relacionarmos conosco e com os outros via expressão, vivência de nossa sexualidade. Lembrei a vocês no primeiro momento, estar atentos ao fenômeno da fixação e da regressão, aparece nos sonhos, são fenômenos. Interessante observar o que nós podemos entender por perversão sexual, como se deu essa evolução até do conceito, e como podemos falar de um desenvolvimento da sexualidade de modo natural. Não diria de modo normal, porque podemos questionar o que é normalidade. Lembrar também que a época de Freud, contexto da sexualidade se manifestava na perspectiva da bissexualidade,
Hoje nós trabalhamos a questão de gênero e orientação sexual de um modo diferenciado. Hoje nós recebemos os impactos dos distúrbios, diversos distúrbios na modernidade, na contemporaneidade, no campo da sexualidade. Precisamos estar atentos até onde o que acontece é aberração, até onde não é aberração. Entendemos a sexualidade desde as suas expressões culturais, na arte, nas produções culturais, na literatura, na pintura, na música, no cinema. Nós, em nosso curso de psicanálise, nós sempre fizemos incursões nas diversas linguagens das produções artísticas. Observem. Interessante nos darmos conta dos distúrbios modernos da sexualidade. Bem, fechando então o nosso tema, ainda nos falta um breve comentário a respeito das psicopatologias, 1911, produção dessa obra, nos chama a atenção para as causas inconscientes dos nossos lapsos, dos nossos esquecimentos, dos nossos mecanismos de defesa, quando se trata dessa comunicação inconsciente. Interessante. Vamos pensar sobre isso. Temos ainda o Schist, 1905, O Lugar do Humor. Também trata-se de uma revelação inconsciente, diria até uma revelação inconsciente prazerosa. A linguagem do humor é uma linguagem do prazer, que nos permite liberar as tensões, relaxar. O humor produz também insights. Existe uma função social. Inclusive, quando se trabalha o humor para provocar tabus, para pensar e refletir tabus. Evidentemente, todos esses movimentos do Schist com impactos em nossa personalidade. Finalmente, totemismo, totem e tabu, 1913. A obra com a intenção de explicar a origem da religião e da moral. Duas áreas de muita complexidade. A psicanálise não se autoriza nem autoridade para decidir o certo e o errado, o bem e o mal, em se tratando das prescrições, tanto da religião quanto da moral, em se tratando das tradições religiosas, em se tratando das tradições morais. O papel da psicanálise é ajudar o analisando o paciente a se entender no contexto das culturas, das tradições, tanto da religião quanto da moral. No totem se experimenta, se expressa e se manifesta, se trabalha a teoria do assassinato do pai. Experiência da religião numa perspectiva de poder. Precisamos refletir com cautela e prudência. Na experiência da religião, como entender a experiência da culpa, da expiação, como entender a sua linguagem simbólica. Em algumas tradições religiosas, o homem já nasce com sua limitação. Nós chamamos o homem nasce no pecado. Já nasce com uma dívida, com uma culpa. Como pensar na perspectiva da psicanálise o lugar da culpa?
da expiação. Bem-vindos, então, ao tema de hoje e vamos aos nossos recursos didáticos e pedagógicos. Meus caríssimos alunos, eu acabei delongando um pouco nossas considerações, portanto, vou aligeirar a apresentação dos nossos recursos. Durante esses dias, na construção dos textos, levei um tempo significativo para fechá-los. Somente observo o seguinte: cada texto se apresenta numa riqueza não imaginável. Vale a pena encontrar um tempo e ponderar cada um dos recursos para saborear as informações e os conteúdos. Realmente estão contagiantes. Veja o primeiro, dentro do nosso pensamento. Eu farei apenas o primeiro movimento, já estamos há mais de 20 minutos a falar. Primeiro, da mensagem da frase: reconhecer e trabalhar com as resistências. Todos os dias nós experimentamos nossas resistências conosco mesmos, com os outros e nos settings, nos espaços, nos trabalhos terapêuticos. Reconhecer e trabalhar com as resistências é a chave, é o portal para desbloquearmos o nosso verdadeiro potencial terapêutico, o nosso potencial de transformação, nosso potencial de agregar novas informações, novos valores, novas descobertas, o verdadeiro potencial dos nossos insights. Vejam apenas comentário da primeira obra, a interpretação dos sonhos. No processo terapêutico, a interpretação dos sonhos é uma ferramenta, é um instrumento essencial para nos comunicar com o nosso inconsciente. Ali no nosso inconsciente temos desejos reprimidos, conflitos não resolvidos. Dentro do legado freudiano, dentro dos estudos psicanalíticos, dentro das novas correntes, novas teorias em psicanálise, se entende que no inconsciente realmente existem gavetinhas, verdadeiras gavetinhas, onde encontramos, onde guardamos verdadeiros segredos da experiência nossa de 0 a 6 anos, da experiência nossa de 6 anos, experiência da adolescência, experiência de adulto. Muitas vezes guardamos algumas coisas por resistência, por bloqueio, por preservar a nossa saúde mental. Pequenas sementinhas. Eu chamo os escaninhos do nosso inconsciente. Lá se encontram muitos segredos que merecem ser desvelados. Freud sugere que os sonhos, realizações disfarçadas de desejos, eles servem como uma ponte ao que está oculto na mente. No entanto, o trabalho com sonhos frequentemente encontra resistências dos pacientes que relutam em se deixar explorar por esses conteúdos oníricos dos sonhos, devido ao medo ou à vergonha. É fato. Quantos sonhos que a gente não contaria, que a gente sonha e não conta. No entanto, o trabalho com sonhos frequentemente encontra resistências do paciente, que pode relutar em explorar esses conteúdos. Reconhecer e abordar essas resistências é fundamental. Isso ajuda a desbloquear o potencial terapêutico. Potencial terapêutico, aquele potencial da produção dos insights, das descobertas, que permite que os desejos que foram reprimidos venham à tona e sejam integrados à consciência. Com isso,
para promover compreensão mais profunda de nós mesmos. O texto é interessantíssimo e aqui eu fiz uma reflexão abordando cada uma das resenhas, cada uma das obras. Então, uma reflexão a respeito da interpretação, dos 3 ensaios, da psicopatologia da vida cotidiana, do xiste e do totem e tabu. Perfeito? Talvez totem e tabu, vamos apenas um mergulho. Freud examinou as origens da religião, da moralidade, da sociedade e da arte a partir dos fundamentos psicanalíticos e acabou identificando resistências culturais individuais aos impulsos primitivos. Veja que nessa teoria de Freud é muito interessante essa passagem, né, do instinto para a cultura. O homem experimenta suas pulsões primitivas, o id, com a cultura, com a informação, com a consciência, passa para um outro patamar. Dizia a vocês num dos primeiros encontros, aquela antropóloga Margaret Mead, que justamente dizia dessa experiência. A experiência quando o homem experimenta cuidar do outro homem numa situação de acidente físico, numa situação de ritual de morte, o homem passa para o estágio da cultura. Experimentar o instinto primitivo e se permitir que esse instinto primitivo seja canalizado para a produção cultural é um passo na progressão do homem. Então, totem e tabu, pensa nessa perspectiva. Essas resistências são manifestadas por meio de tabus e totemismos que servem para controlar e canalizar desejos inconscientes. No processo terapêutico, reconhecer e trabalhar essas resistências culturais e pessoais permite desbloquear o potencial terapêutico, produzir insights. Aí vocês vejam o texto, ele é muito interessante. Perfeito? Vamos ver se a mitologia está na sequência. Mitologia está anteriormente localizada. Aqui nós temos mito de Linus, representa o luto, a expressão artística da dor e a transmissão do conhecimento por meio do sofrimento. Apenas o primeiro movimento. Mito de Linus, filho de Apolo e da musa Calíope, é uma história de luta, dor e transmissão de conhecimento. Sua trágica morte, causada pelo ciúme de seu irmão Orfeu, é um poderoso símbolo da mitologia grega que pode ser analisado sob perspectiva psicanalítica. O luto na psicanálise freudiana é um processo natural e necessário para superar a perda de um objeto amado. No mito de Linus, a morte de jovem prodígio musical provoca um luto profundo em seus familiares e na comunidade. O texto é muito rico. Olhem, interpretem, deixem-se provocar por essa mitologia. Perfeito? Apresento a vocês aqui, então, lembrando que estamos no módulo 10, terceiro bloco, bloco C, primeira parte do bloco C. A interpretação dos sonhos, exploração do significado dos sonhos como realizações de desejos e acesso ao inconsciente. Outra obra, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, discussão sobre as teorias de Freud acerca da sexualidade infantil, psicopatologia da vida cotidiana, análise dos lapsos de memória, atos falhos e esquecimentos. Quarta, o xiste, sua relação com o inconsciente, entendimento do lugar do humor. Os xistes revelam desejos e conflitos inconscientes. E totem e tabu, exame das origens da religião, moralidade, sociedade e arte a partir do fundamento psicanalítico. Observe o tempo de cada um deles, 1900, o primeiro, 1900, na sequência, 3 ensaios, 1905, psicopatologia, 1901, o xiste, 1905 e totem e tabu, 1913. Produção de Freud, ricas em provocações e
teorias. Vamos à sequência dos nossos mapas, sem devagar, sem provocar a nossa distração, apenas sinalizando os mapas, uma síntese estruturada do conteúdo a ser trabalhado. Os mapas mentais se complementam, estão vinculados aos artigos. Os que nós chamamos os galhos são muito ricos de informações. Informações que estão apenas enunciadas, vocês encontram detalhadas nos artigos. Aprender a manipular, aprender o manejo dos mapas em diálogo com os artigos, com as narrativas, ajuda em muito a aprendizagem. Então aqui temos interpretação dos sonhos, 1900, uma boa estrutura. Vamos na sequência, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905. Veja que foi um período entre 1900 até 1915 de grande produção de Freud. 3 ensaios sobre a teoria, mesmo esquema, estrutura, tema principal, subtemas e os galhos. Nos galhos, muitas informações interessantes. Vamos para o terceiro mapa, a psicopatologia da vida cotidiana. Veja que 1901, o lugar dos lapsos, atos falhos e esquecimentos. Eu brincava e sinalizei a vocês muito no início dos primeiros movimentos meus, não só apenas a brincadeira, mas de fato acontecia alguns lapsos de trocas de palavras, trocas de pensamentos. Curiosamente, um fenômeno, manifestações do inconsciente a refletir. Então, muito interessante esse material, essa síntese. Leiam, releiam, visitem, revisitem. Quarto mapa mental, xiste e sua relação com o inconsciente. O xiste, o humor, tem um sentido em nossa vida. Como é bom viver ao lado de pessoas que têm aquele humor inteligente, aquele humor que faz bem. Porque existe aquele humor também que carrega a emoção para outro lado. Longe do humor de preconceito, longe do humor que distancia as relações. Vejam como Freud, em sua teoria, compreendia o lugar do humor na perspectiva da psicanálise. Evidentemente, dentro da psicologia. Vale a pena. E o último, mapa mental, Totem e Tabu, Origens da Religião, Moralidade, Sociedade e Arte. 1913, dentro, então, de 1900 até 1915. É muito interessante entender o lugar da religião, entender o lugar da moral. Eu fiz um texto, coloquei na caixa de Pandora, uma abordagem que eu fiz a respeito da religião e da moral nos tempos do século XXI. Vejam como ela é provocativa e como essas reflexões a respeito da religião e da moral impactam nossa visão de homem, nossa visão de mundo, impactam nossos valores. Assim como a psicanálise é uma forma de se ler a realidade, a religião é uma forma de se ler a realidade, a moral, sociedade e a arte também têm a sua forma de ler a sociedade. Vamos localizar os artigos, vamos ver se estão na sequência. Então, continuamos avançando. A interpretação dos sonhos, explorando o significado dos sonhos e o acesso ao inconsciente. Aqui, como eu disse a vocês, cada um dos subtemas, contexto histórico, teoria dos sonhos,
inconsciente, simbolismo, linguagem e o que está na sequência, todos eles seguem o mapa mental para ajudá-los. A leitura do artigo sempre é didática e pedagógica, sempre tem a intenção de facilitar a aprendizagem. Primeiro artigo. Segundo artigo, nós temos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, uma obra interessantíssima, muito rica, é um ponto de partida para entender a revolução que Freud fez a partir do estudo da sexualidade no ser humano. Até hoje gera impacto, é motivo de estudo, de pesquisa, de controvérsias. E eu mesmo, em trabalhando os temas e atualizando as questões de gênero e orientação sexual, gerei polêmicas, desencontros, dissabores, justamente porque, em estando na diversidade, na pluralidade, o curso de psicanálise ele se volta à realidade de todo ser humano. Ele não tem intenção de privilegiar nenhuma organização cultural, nenhuma organização social, nenhuma organização religiosa. Ele pensa o ser humano no mundo. Ele pensa o ser humano fora de bolhas culturais, religiosas, sociais, regionais. Pensar de maneira ampla. Bem, temos aqui 3 ensaios, muito interessante o material, por conta de vocês. Terceiro artigo, questão da psicopatologia da vida cotidiana com mais detalhes, seguindo os subtemas dos nossos mapas. Vale mergulho. Aqui eu já fiz a tradução para vocês do que está por trás da marca d'água. Nessa aqui não aparece, vamos ver se nessa aparece. Não aparece, mas já cheguei a comentar com vocês. Vamos para o xiste e sua relação com o inconsciente, mesmo esquema. Vale a leitura, é uma leitura educativa. E o último artigo, Totem e Tabu, na mesma perspectiva. Pensar o lugar da religião, da moralidade, o lugar da organização social e das expressões artísticas. Vale o mergulho e com calma leiam, releiam, revisitem. Aqui está, né? Um recadinho alla italiana. La più grande perdita de tempo é provar. A grande perda de tempo é tentar explicar um comportamento errado a qualquer pessoa que não se vê, que não se dá conta do próprio erro, daquilo que tem feito. É uma frase que nos faz pensar. A grande perda de tempo é tentar explicar, provar, tentar explicar a um comportamento errado, diante de um comportamento errado, qualquer pessoa que não se vê que tem errado naquilo que tem feito. Realmente é difícil. Bem, artigos, aqui a frase. Vamos então para o nosso bloco das leituras psicanalíticas, sempre naqueles eixos estruturantes. Aqui nós temos o primeiro movimento, personalidades. Hoje estamos a falar de Freud, 1856, 1939. Trata-se do fundador da psicanálise e a intrínseca conexão entre vida pessoal e teorias, lembrando que a psicanálise nasce dentro do campo da psicologia, uma das disciplinas da psicologia. Então, comentamos de Freud e observe que o texto é interessante.
Perfeito? Personalidades. Segundo texto, no campo da sexualidade, mudanças demográficas e o impacto em termos de normas e práticas sexuais. Estávamos a comentar um pouquinho nas considerações. Como o crescimento demográfico tem um impacto significativo nas normas de convivência e nas práticas sexuais. Aqui vai falar do envelhecimento da população. Na psicanálise freudiana, a sexualidade é considerada uma força motriz central no desenvolvimento humano e mudanças nas normas sexuais refletem transformações profundas na sociedade e no inconsciente coletivo. Aqui, por exemplo, a sexualidade infantil é regulada por tabus e normas que se transformam ao longo do tempo. A demografia tem impactos. Muda a expectativa e muda permissões em relação às diversas expressões sexuais. O mesmo acontece com a globalização e a diversidade cultural. Diferentes culturas têm normas e práticas variadas em relação à expressão da sexualidade. Em relação à urbanização nas cidades, as pessoas são expostas a uma maior diversidade de estilos de vida e práticas sexuais, o que pode levar a uma maior aceitação, tolerância em relação às diversas tipologias e experimentos. As mudanças demográficas trazem consigo transformações profundas, tanto nas normas sociais quanto nas práticas sexuais, e remodelam desejos e conflitos inconscientes. Muito rico o texto. Vamos para o próximo. Aqui nós estamos no campo das fragilidades e desafios da parentalidade. Ser pai ou mãe é uma experiência complexa e desafiadora, cheia de alegrias e dificuldades, comentava com vocês recentemente. A experiência, evidente que estamos a falar dentro do contexto freudiano, a experiência que fazemos de nossa família, de nossa origem, de nossa existência, do início, desde a concepção, desde os primeiros movimentos internos e externos, idade uterina e nascituro, nascimento, tem impacto em nossa personalidade. A tipologia do meu pai, a tipologia da minha mãe, tipologia dos meus irmãos, tipologia dos meus cuidadores, das minhas primeiras experiências sociais, das minhas experiências escolares, refletem. Dizia a vocês desde o início, tive a oportunidade de passar a limpo a minha fase de infância, em termos de terapia, em termos de buscar insights, para repensar padrões de comportamento, padrões de pensamentos, padrões de sentimentos. Aqui, fragilidade, desafios da parentalidade. Já comentamos a vocês um pouco disso outro dia, a respeito da experiência da maternidade e paternidade. Gosto muito da expressão de Winnicott, quando fala da mãe suficientemente boa. Tanto ele quanto Klein. Aqui está, Klein enfatizou a importância das primeiras experiências com a mãe. Perfeito. Winnicott introduziu o conceito da mãe suficientemente boa. Nem boa em demasia e nem ruim em demasia. Dizem que a virtude está no meio. Não é isso? Mãe suficientemente boa. Veja, o texto é interessante. Passamos para o próximo. No campo das psicopatologias, síndrome de Tourette. É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por tiques motores e vocais que surgem na infância. Leiam o texto com calma e vejam da contribuição do texto à nossa aprendizagem. Síndrome de Tourette, um transtorno. Vamos para o próximo. Aqui nós temos
no campo da bioética, privacidade de dados em saúde. Recentemente experimentamos aqui muitos escândalos no campo da política a respeito da privacidade dos dados. Leiam e considerem, de modo especial, aqueles que se voltarão ao nosso mercado terapêutico em psicanálise. Vamos avante. Aqui nós estamos no campo das neurociências, sempre naquele diálogo, neurociências e psicanálise, terapias alternativas e complementares. Interessante observar, né? Mesmo assim, o nosso curso em psicanálise nasce dentro de uma plataforma que trabalha com terapias alternativas e complementares, trabalha com terapias holísticas, muitas delas, dentro das holísticas, complementares. Então, como fazer uma integração? Tem profissionais favoráveis, tem profissionais desfavoráveis. Nós contamos com fogo amigo e contamos com fogo inimigo. Faça a sua escolha e veja onde você vai se estabelecer. Vamos avante. Próxima leitura. Aqui nós temos resenhas, hoje sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Vejam, comunicação preliminar com Joseph Breuer, 1893. Merece reflexão. Dê um mergulho. Próxima leitura, estou aqui preocupado com 60 minutos. Terapias analíticas, violência familiar e abuso na cultura brasileira, no país, nos estados, nas cidades grandes, médias e pequenas. Só ia acontecer. Violência familiar e abuso. Como trabalhar com isso? Violência familiar e o abuso são questões complexas que afetam profundamente a saúde mental e física de todos os membros da família. É verdade. Verdade. Alguns casos que eu tive participação no sentido de dar atendimento, de acompanhar, são violências que são gravadas no físico e na mente, ad infinito. Parece-me a semelhança daquelas marcas que recebemos e que não nos deixam jamais. Terrível. Bem, vejam o texto. Próxima leitura. Comunidade LGBT+, pesquisa e educação, contribuindo para a pesquisa e educação sobre questões LGBT+, na psicanálise. Interessante? Sempre uma atenção especial ao grupo, justamente no sentido de trabalhar preconceitos e de agregar novos valores. Vamos para frente. No campo da psicanálise em diálogo, integração com outras abordagens terapêuticas. Apareceu já um texto anterior, já quase que trazendo para uma iniciação, uma preparação. A saúde mental é uma área complexa, frequentemente requer a combinação de diferentes abordagens terapêuticas para um resultado exitoso. Vale o texto. 11ª leitura. Em tradições religiosas, formação e educação continuada. Necessidade de formação contínua em questões religiosas e espirituais, com certeza. Dizia do psicanalista, ele não está aqui para defender um ponto de vista ou outro ponto de vista, não está aqui para a defesa dos seus valores, da sua visão de mundo, da sua visão de homem, das suas crenças, dos seus valores. Ele está aqui como um instrumento, no sentido de dar assistência aos insights, às descobertas, às conexões daqueles que nos procuram, quando nos buscam com a intenção de uma qualidade de vida melhor, quando nos buscam com a intenção de se conhecerem nos limites, de modo preferencial nos limites falsos, que não permite uma alegria, uma felicidade, um gosto de viver. Vamos para a última leitura psicanalítica, estudo de caso,
Análise do caso de Hare, sei se é o Kreiser, aqui apenas Hare, Cap, fobias de ansiedade na perspectiva da psicanálise freudiana. Hare, K. É um caso clássico na história da psicanálise, analisado por Sigmund Freud devido às suas fobias e ansiedades. Não sei se sobrenome, justamente porque Freud sempre trabalhava com pseudônimos, justamente para garantir a confidencialidade, garantir o direito de cada um dos seus clientes de viverem no seu anonimato suas experiências psicanalíticas. Bem, terminamos as leituras psicanalíticas, vamos às redações. Redação primeira proposta, terapia analítica na primeira infância, estudo sobre como a exposição precoce às tecnologias digitais afeta o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, explorando intervenções terapêuticas analíticas adequadas para mitigar, diminuir efeitos diversos. Vale o texto. Ajuda na reflexão e aqueles que são desse nicho, que têm interesse nessas terapias analíticas, um bom material. Segunda proposta temática de redação, desafios da adolescência. Análise da identidade de gênero e orientação sexual nas terapias psicanalíticas. Também um material muito interessante. Adolescência, período de intensas mudanças e desenvolvimento, marcado por uma busca profunda pela identidade pessoal. Evidentemente, aqueles que nos procuram, os analisandos, estão à procura de uma identidade, de firmar, de encontrar, de expressar uma identidade de sincronicidade, de resposta às fragmentações culturais, das tradições culturais, das tradições religiosas, das tradições sociais, sanar um pouco dessa fragmentação. Terceira redação, proposta temática, terapia de casais no contexto das novas estruturas familiares. As novas estruturas familiares têm se diversificado significativamente nas últimas décadas e acabam desafiando os modelos tradicionais de relacionamento e dinâmica familiar. Um pouco da área que me tem mais tempo, que me pede mais reflexão, mais atenção, mais cuidados, mais estudos, mas é uma área de complexidade, é uma área desafiadora, é uma área que nos impacta. Vale atenção ao carinho de acolher os desafios, de compreender na terapia de casais as diversas estruturas familiares, sem preconceitos, sem radicalismos, sem fundamentalismos, sem moralismos. A área é de complexidade. Vamos para a quarta redação, penúltima. Dinâmicas familiares e terapia analítica, navegando por conflitos geracionais e culturais, complementam, estão dentro do mesmo guarda-chuva. As dinâmicas familiares são moldadas por uma complexa interação de fatores geracionais e culturais, que influenciam a forma como os membros da família se relacionam e se resolvem em termos de conflitos. Desafiador. E, finalmente, última, terapia analítica com a população LGBTQIAP+, enfrentando estigma e discriminação. A população LGBT enfrenta desafios significativos relacionados ao estigma e à discriminação, que podem impactar profundamente na saúde mental e bem-estar emocional. Todos nós temos direito à nossa felicidade. Não coloque as pessoas na sua maneira de enxergar a realidade e de interpretar a realidade. Recentemente, fiz um pensamento de efeito a falar dessas diferenças.
Observe nos encontros anteriores. Meus caríssimos alunos, estamos a fechar então a primeira parte, evidentemente de 3 partes, do módulo 10 no bloco C. Temos ainda pela frente 2 encontros para encerrarmos o 10º módulo. Quanto ao 11º módulo, farei de um modo mais aligeirado, farei síntese da síntese, mas não pouparei vocês de terem acesso às informações mínimas e necessárias. Estamos a fechar então as resenhas, um campo maravilhoso, uma literatura fantástica, merecem laços de amizade, merecem as resenhas, os livros, as produções freudianas, merecem que dediquemos um tempo maior para buscar conhecimento, buscar informações, buscar familiaridade. A base, o terreno onde pisamos, o terreno por onde andamos, é o terreno que nós chamamos do legado freudiano. Legado das suas teorias, legado da sua literatura, legado das suas descobertas. Só é possível trabalharmos com insights no campo da psicanálise, seja enquanto experimentamos análise pessoal ou autoanálise, seja enquanto experimentamos a supervisão clínica, seja enquanto experimentamos a busca do campo teórico, seja enquanto experimentamos a experiência de grupos clínicos que juntos se reúnem para estudar e refletir casos clínicos. Importante entender que o lugar da psicanálise acontece a partir dos nossos propósitos voltados para a busca das informações, a busca dos conhecimentos, cada vez e sempre de modo honesto e de modo profissional, de modo ético e de modo a qualificar nossa presença de profissionais no mercado. Não mais um, mas alguém que faça diferença. Meus caríssimos, bom estudo, bom trabalho. Passamos um pouco do nosso tempo. Tenhamos sucesso nas nossas buscas, em nossas descobertas, em nossos novos insights. Até nos vermos novamente.